Bom, pessoal, boa noite, quer dizer, madrugada, né? São exatamente 3h20 da manhã, certo? E é com enorme prazer que eu venho aqui, né, falar para vocês um assunto bastante interessante e complicado do assunto da cadeira de estrutura de dados, que é listas encadeadas, né? Tem muita gente que se complica na hora de fazer uma lista encadeada, né? Tira por mim que eu me compliquei bastante em lista encadeada, né? Quando era na hora de implementar, eu não entendia muito bem que apontava para tal lugar da memória e tal. Bom, era uma complicação só. Eu espero que esse vídeo ele ajude vocês aí, né? Eu peguei um PDF, um PPT na internet, só para como base mesmo para passar o vídeo, que é de David Menotti, da UFOP, Algoritmos e Estruturas de Dados 1. Então, o que vem a ser, em primeiro lugar, o que vem a ser uma lista. Que vem a ser uma lista encadeada. Uma lista, na realidade, você pode ver que você pode ter uma lista de compras. Por exemplo, você vai no supermercado, aí você faz lá uma lista lá de compras para você comprar alguma coisa no supermercado, alguma coisa assim. Ou uma lista telefônica. Uma lista ela é repleta de conteúdo, ela tem conteúdo, certo? E esse conteúdo ele tem uma certa sequência, certo? Então, conteúdo e sequência. E essa sequência ela pode ser de forma encadeada, ou seja, você tem tem o próximo e você pode voltar na lista, certo? Então você pode pegar o primeiro elemento da lista, pode pegar o segundo elemento, pode pegar o terceiro elemento, o quarto elemento. E a lista, na realidade, uma lista encadeada, ela pode ser, né, pode ser de três tipos. A lista simplesmente encadeada, tá certo? A duplamente encadeada, simplesmente encadeada, duplamente encadeada, certo? E ela pode ser uma lista em que ela aponta, o seu último elemento aponta para o início, ou seja, em outras palavras, ela dá uma volta. É a lista circular. Lista circular. Então, o último elemento ele aponta para o primeiro, certo? E aí você pode fazer uma junção de uma lista simplesmente encadeada circular com uma duplamente encadeada circular. Ou seja, o primeiro elemento aponta para o último e o último aponta para o primeiro. Então, você a partir do primeiro elemento você pode acessar o último e o último elemento você pode acessar o primeiro. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma lista de números de 1 a 5. Numa lista simplesmente encadeada, você pode acessar o número 2 a partir do número 1. Pode acessar o número 3 a partir do número 2 ou a partir do número 1, sempre iterando. Ou seja, próximo de 1 é 2, o próximo de 2 é 3. E assim até que chegue o final da lista. O final da lista, o final de uma lista, ela é representada por um objeto que aponta para nulo. Ou seja, seria nulo. Nulo é quando um objeto ele não possui valor, né? Ou seja,
vamos supor uma string, por exemplo, na linguagem Java, por exemplo, vamos tomar por base Java, que é, no caso, os exemplos que nós vamos implementar vai ser em Java. Então, quando você chegar em um objeto que você cria um objeto, vou exemplificar aqui, tá? Você criou um objeto, criar uma nova classe aqui, tá? Public class nova, mandar ele, opa, meu Deus, é a hora, pronto, nova. Como é que se cria um objeto em Java? Por exemplo, se eu disser assim, string nome, eu estou dizendo que a variável nome é do tipo string. Na realidade, o nome é um objeto, porque string não é um tipo primitivo, certo? Ou seja, se formos criar um método main e mandar ele imprimir a variável nome, ele vai dar um erro. Deixa eu colocar como static. Ele vai dizer que não existe nada nessa variável. Ou seja, que essa variável ela está apontando para nulo. Observe, nome igual a nulo. Ou seja, ela aponta para nulo. Se fosse o inteiro, certo, número, ele me retornaria 0. Como a string é um objeto, ele me retorna nulo. Ou seja, ele está apontando para nulo. Não tem mais objeto. Não tem mais campos para ser apontado. Ou seja, ele aponta para nulo. Se eu disser que a string aponta para um nome, bota aqui, pessoa, mandar rodar, ele vai dizer agora que é pessoa. Ou seja, eu atribuí um valor para o meu objeto string por nome de nome. Ok. Bom, vamos voltar aqui no PowerPoint e voltando um pouco à explicação, o que foi dito anteriormente no caso da lista, no caso simplesmente encadeada, duplamente encadeada e lista circular, a gente vê aí que a lista simplesmente encadeada, ela infelizmente não pode voltar. Mas o que seria voltar? Voltar é o seguinte: você tem o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Se você chegou ao terceiro elemento e quer acessar o segundo elemento, infelizmente você não pode voltar. Por quê? A lista encadeada, simplesmente encadeada, ela só aponta para o próximo, para o próximo e para o próximo. Tanto do início para o final ou do final para o início. Mas sempre em uma só posição. Na lista duplamente encadeada, você tem a opção de apontar duplamente. Ou seja, você está no elemento 2, quer acessar o primeiro elemento, você acessa. Quer acessar o terceiro elemento, você acessa.
Ou seja, você acessa quem está depois do elemento e antes dele ao mesmo tempo. Tá certo? Por exemplo, você quer inserir um elemento no começo, você insere. Quer inserir um elemento no final, você insere. E você pode acessar tanto o elemento que foi inserido depois dele, quanto o elemento que foi inserido antes dele. Numa lista simplesmente encadeada, você só pode acessar o elemento anterior, entre aspas, quando você, por exemplo, se você começou a implementar uma lista do começo para o fim, ou seja, na parte da frente, se você começou a implementar na parte da frente, no início, você pode depois querer implementar no final. Por que não? Pode-se usar, por exemplo, no caso, dois métodos. Um que insere no começo da lista e outro que se insere no fim da lista. Uma coisa bastante interessante é quando você trabalha, por exemplo, com um tipo de estrutura chamado fila, em que a fila é comparada, por exemplo, a uma fila de um banco, por exemplo, em que o primeiro a chegar é o primeiro que vai ser atendido, ou seja, você só pode implementar no começo e retirar no começo. Se você implementar no final, você tira o primeiro elemento que foi inserido, ou seja, você vai tirar do final. Vamos passar o slide aqui. Bom, ele diz aqui listas encadeadas características. Uma das características é que o tamanho da lista ele não é pré-definido. Ou seja, se você trabalhasse com uma array de caracteres, por exemplo, em uma array de caracteres, você teria que dizer o tamanho de um array. Suponhamos que eu estou trabalhando numa aplicação em que a aplicação ela queira pegar a quantidade de funcionários, ou seja, uma array de funcionários. Funcionário nome, em que esse array de funcionário nome ele tenha exatamente, eu saiba a quantidade que seja exatamente, criei meu construtor aqui, né? E vou iniciar minha variável funcionário nome, que recebe, vou criar o objeto string, exatamente 10 funcionários. Bom, isso é perfeitamente tranquilo quando se sabe a quantidade de funcionários. A complicação toda é quando você não sabe a quantidade de funcionários. Então, em uma empresa, você pode não saber a quantidade de funcionários. E aí é que complica. Por quê? Porque, na realidade, você precisa de uma outra estrutura em que ela não tenha tamanho pré-definido. Tá, e que estrutura seria essa? Seria a estrutura de dados a qual eu estou falando, que é a estrutura de lista encadeada. Tá certo? Mais à frente a gente vai ver como é que se implementa uma lista encadeada. Aqui a gente tem a informação em uma lista e tem um apontador que aponta para o próximo bloco de memória. E cada elemento ele guarda quem é o próximo e guarda também a informação. E esse apontador que aponta para o próximo, ele pode apontar para nulo. Ou seja, quando a gente diz que ele aponta para nulo, é porque chegou ao final da fila, da lista. Por que não pode ser uma fila também? Bom, aqui diz que
elementos não estão contíguos na memória. Ou seja, quando ele diz que elementos podem não estar contíguos, ou não estão, ou pode ser até que você chegue a um momento em que é muito difícil, acho que deveria a memória ter quase sido preenchida para que isso ocorresse, ou talvez isso não ocorresse, é que ele não tem uma certa sequência lógica. É como se um pedaço de memória estivesse no Brasil, outro estivesse no Canadá, outro estivesse na Alemanha e por aí vai. Estou fazendo um exemplo assim, estou dando um exemplo assim bem absurdo, mas para que vocês compreendam, tá certo? E eu posso ter aqui 3 blocos de memória, em que o primeiro aponta para o próximo, que é o segundo bloco. O próximo aponta para um outro próximo que contém a informação que aponta para nulo. Ou seja, eu tenho apenas aqui 3 blocos de memória. Mais um, agora eu tenho 4. E aqui ele diz, elemento. Cada elemento ele guarda as informações sobre outros elementos, né? Para isso, define-se cada elemento como uma estrutura que possui campos de informações, que é informação, e possui também um ponteiro para o próximo elemento. A questão de ponteiro é muito utilizada na linguagem C ou C++. Graças a Deus que a gente caiu fora dessa, entre aspas assim, da confusão gerada pelo C++, né? Orientado a objeto. Quando tinha que ficar limpando a memória, nunca esquecer de limpar a memória, e é realmente uma verdadeira dor de cabeça, e sempre aquela questão de tomar cuidado para que não haja a questão do estouro de memória. Graças a Deus que chegou o GC, que é o nosso Garbage Collection na linguagem Java. Porque o Garbage Collection é bom, super útil, porque ele não precisa, você não precisa estar sempre se lembrando de estar liberando espaço na memória que não está sendo usado. O Garbage Collection ele vai, procura e libera aquele espaço de memória justamente para não dar esse estouro de memória que é um terror na linguagem, nas linguagens anteriores, como C++, a linguagem C, apesar de que o Java ele deriva do C++ e foi um avanço maravilhoso, né? Graças a Deus. Tem seus, assim, alguns programadores dizem, é uma confusão a questão do Garbage Collection, porque você chama lá o system.gc, né, no pacote system, na .gc, método GC, e quando você chama o GC, o Garbage Collection ele diz simplesmente que vai a hora que ele bem entender. Ou seja, alguns programadores dizem que é complicado, né? Então, para que o método system.gc? Alguns programadores pensam dessa forma erroneamente. Por quê? Porque se nós fôssemos compelidos a usar o system.gc, né, estaríamos fazendo o papel de coisas anteriores, como no C++, né? Então aí seria um verdadeiro fracasso, né? E aí aquele tal de James Gosling, que foi o criador da linguagem Java, o developer, né, grande desenvolvedor da linguagem Java,
seria taxado como cara incompetente, né? Como é que ele cria uma coisa dessa forma, né? Outros, claro, por ser uma linguagem totalmente código distribuído, né? Para que todos implementem, aí você cria as suas classes, né? Cria o seu pacote, né? Cria sua própria biblioteca, na realidade, e o pessoal começa a utilizar aí as APIs, né? Tal, é bom pra caramba. Bom, sobre a lista, uma lista ela pode ter uma célula cabeça, pode, né? Observe que ele colocou até aqui em negrito, ela pode, né? Pode ter uma célula cabeça, mas nem sempre ela tem uma célula cabeça. Mas como assim pode não ter? Porque na realidade você pode pegar a informação, né, a partir de apontando para um lugar de memória em que ele é a terceira. E daí você forma, por exemplo, um verdadeiro círculo, né? Prova disso é quando se implementa uma lista circular. A lista circular ela não tem cabeça, né? Simplesmente o camarada foi lá e disse, ó, isso aqui é a cabeça, certo? Só com um ponto de referência, para que a gente saiba que quando a gente passar por ali a gente terminou de percorrer a lista circular. Mas é só uma suposição de cabeça, certo? Ele foi apenas nomeado como cabeça, mas aquilo ali não é uma cabeça não, certo? É só para dizer que é uma cabeça como um ponto de referência, para ser mais exato. E aqui ele diz, tá vendo aqui? O último, né, é o último nó, que a gente chama de nó. Então cada um desse é um nó, tá certo? Cada um desse é um nó. Então o nó, o primeiro nó, né? Primeiro e nó, você já sabe por quê. Aponta para o próximo, que o próximo aponta para o próximo, que o próximo aponta para o próximo, que o último aponta para nulo. É por isso que ele recebe o nome de último, tá certo? Uma lista pode ter um apontador para o último elemento. Pode ter, certo? Por quê? Porque ela pode apontar também para o início na lista circular, ou ela pode apontar para o anterior numa lista duplamente encadeada, certo? Aqui a gente vê uma lista, certo? Vazia, em que a cabeça aponta para o último, ou seja, uma lista vazia. Toda lista assim que ela é iniciada, ela inicia vazia, tá certo? Ela inicia de forma vazia. Aqui é um caso de inserção de elementos na lista, então você vai inserindo. Nesse caso aqui, né, você pode inserir duas formas, como eu já falei, tanto no começo quanto no final da lista, certo? Aqui nós temos três opções de posição, onde pode inserir na primeira, na última posição, após um elemento qualquer ou seja, esse aí é de elemento, né? É de elemento, coisa bastante genérica. Então, ele posso inserir na primeira, ou seja, na cabeça, né? Posso inserir no início, posso inserir na última posição, que é no final da minha lista, ou posso inserir em qualquer elemento, ou seja, eu vou criar na realidade um loop, um for ou um while, tanto faz, em que ele vai procurar uma posição que pode ser especificada pela pessoa, né, pelo usuário do nosso sistema, e aí ele vai inserir. Por exemplo, vamos supor
que eu tenho um programa de cadastro de clientes. Coloco o nome do cliente, ele vai pegar aquele nome e vai colocar em ordem. Então ele vai fazer uma pesquisa, encontra quem é o que tem aquele nome parecido com o dele e por ordem ele pode inserir tanto depois como pode inserir antes, né? Normalmente é quando ele insere depois, né? Que ele vai percorrer e encontra um parecido menor do que o dele, né? Que tenha, por exemplo, o nome que existe lá, o nome que a quem eu quero inserir é o nome Viviane. Eu procuro na minha lista lá, tem lá Valdênia, é o último de Valdênia. Então Viviane vem depois de Valdênia. Quando ele encontrar Viviane, quando ele encontrar Valdênia, então ele para e aponta para o próximo elemento, ou seja, ele insere. Aí a gente vai ver como é que se insere em qualquer posição. Inserção na primeira posição, pode ser, né? Como a gente já viu. Como é que se insere? Inserindo na primeira posição, ele simplesmente faz isso aí, ó. Viu? O que foi que ele fez aqui? Ele pegou o nó que vai ser inserido, mandou ele apontar para o próximo, e aí o primeiro apontou para aquele nó. Então ele está inserindo no início. Inserção na última posição, está aí meu nó que aponta para o último, e que o último agora vai apontar para o nó que eu tinha criado, certo? Inserção após o elemento, né? O elemento então após ele eu pego o nó um novo nó aponta para um próximo elemento e desfaço esse apontamento do elemento anterior e faço o elemento anterior apontar para o meu novo elemento, certo? Pronto, e aí pronto, eu posso percorrer a lista. E a retirada de elementos, simplesmente eu quebro a ligação, né? Eu tenho três opções de posição de onde posso retirar: na primeira posição, na última posição e em qualquer posição, né? A retirada de elemento na primeira posição da lista, simplesmente eu faço ele apontar para o próximo elemento em vez daquele a quem eu apontava anteriormente. Eu aponto para o próximo e corto a ligação com o próximo anteriormente, né? Que antes era o próximo dele, e aí ele perde a referência. A retirada do elemento da lista, né? É feita da seguinte forma: esse é meu elemento tá? Que ele está apontando. Então o que eu faço? Eu faço simplesmente o anterior apontar para o próximo, que seria o próximo dele. Ele desfaz a ligação e agora ele aponta para o próximo. E o que antes era o próximo perde totalmente a ligação que ele tinha. Então ele cai fora. A retirada do último elemento da lista é mais simples ainda, porque o penúltimo apenas eu faço o penúltimo apontar para o nulo, ou seja, para o último, certo? E aí ele perde a referência. Aqui ele está dizendo uma estrutura da lista usando apontadores. Isso aqui é na linguagem C. Bom, eu vou voltar aqui e vou começar a implementar para que vocês peguem bem mesmo como é que se faz a paradinha a qual eu
levei muita bronca. Bom, vamos acompanhando aqui, certo? Pra gente ter... Vamos começar criando uma lista vazia, né? Eu vou criar aqui bem bonitinho aqui. Fechar aqui. E vou criar um pacote aqui. Um projeto, na realidade, chamado estrutura de dados. Eita lá. Como é que eu vou criar aqui? Java Project. Estrutura de dados. E aqui na estrutura de dados, nós vamos criar duas classes. Uma classe chamada aluno, certo? E uma classe chamada estrutura, chamar ela de lista encadeada. Lista encadeada, certo? Bom, a minha classe aluno é a classe que vai ter as informações. Então vai ter o aluno, ele tem um nome e o aluno ele tem uma nota, certo? O aluno ele tem um nome, ele tem uma nota. E como é uma lista encadeada, ela pode ser duplamente encadeada ou simplesmente encadeada. Então eu vou criar a primeira simplesmente encadeada, é claro. Então eu vou colocar simples encadeada. Simplesmente, tá? Para ficar bem legalzinho. Simplesmente encadeada. Mudar renomear o pacote, tudo de uma classe e tal. Beleza. Então a minha classe aluno vai ter um nome, vai ter uma nota e vai ter um apontador para o próximo. De que tipo? Do tipo de classe. Aluno prox, né? E aí eu vou criar o que? Aqui eu vou criar os meus métodos getters e setters. Por quê? Proteger, né? Fica bem legalzinho. Private, certo? Bom, eu vou criar aqui, certo? Você vem aqui em source, gerar getters e setters. Gerar aqui, dá um ok, pronto. Gera bonitinho os getters e setters. E aqui eu vou criar o meu construtor, certo? Construtor é aquele que possui o nome da classe, certo? Então, no meu construtor, eu vou inicializar, tá? Que vai receber string nome, nota e do tipo aluno um próximo. E eu já vou colocar aqui diz que ele vai chamar quem está fora do construtor. Nome recebe nome, diz ponto nota recebe nota e diz ponto proxy recebe proxy.